E é por isso que ele disse que nós precisamos estar enraizados, alicerçados, ou seja, a coluna principal desse relacionamento se chama amor. É por isso que ele vai dizer lá, um pouco antes, um pouco depois em Coríntios, 1 Coríntios 13, que é o famoso texto lá que vai falar sobre o amor. Na verdade, o amor é isso, o amor é benigno, que foi lido aqui no início. O amor, ele não arde em ciúmes, o amor, ele suporta tudo, ainda que eu falasse a língua dos homens, e etc. E é um versículo tão, até certo ponto, até poético, tão profundo, tão bonito, que as pessoas utilizam para tudo. Então, nos convites de casamento, se utiliza, né, esse versículo de 1 Coríntios 13. Renato Russo fez uma música que ficou muito famosa, que ele canta: se não tiver amor, de nada valeria, tal. Então isso se tornou poético, o amor se tornou algo poético, algo bonito, né? Então a gente vai falar em amor, é o amor, né? É impossível a gente pensar em falar do amor de uma forma dura, de uma forma violenta, né? A gente pensa, quando fala fé, a gente consegue dar até a fé, propósito. Agora o amor, a gente fala amor, né? O amor, como dizia Caetano Veloso, o amor é lindo, né? E a gente sentimentalizou e romantizou o amor através das mensagens, através das cartas, através dos relacionamentos, através das músicas, através da poesia, através das representações teatrais. A gente sentimentalizou o amor. E o amor ficou algo tão lindo que ele não pode ser contrariado nunca, porque o amor é o amor, né? O amor é maravilhoso, o amor é perfeito, o amor é uma coisa assim, não consigo definir o amor. O que é o amor? Alguém vai dizer, o amor é um sentimento, mas o amor não é um sentimento. O amor é um estado de espírito, o amor não é um estado de espírito. Que tipo de substantivo é esse? Que tipo de sujeito é esse? Na frase, o amor, né? Como definiríamos o amor? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Primeiro vamos falar sobre o amor no geral, o amor do mundo. Primeira coisa que você vai ouvir dizer por aí é que o amor pode tudo, não é verdade? Que a gente mais escuta na televisão, nos estudos, nas mensagens, é que o amor pode tudo. Eu posso tudo com amor. Eu preciso respeitar o amor de uma forma que ele é ilimitado. Então, se eu amo alguém, esse amor é ilimitado. Então, tudo que eu fizer, se for por amor, então está valendo. É por isso que tem gente que mata por amor, ou diz que é por amor, né? Ou diz que morre por amor, ou diz que agride alguém por amor. Já viu, por exemplo, um casal, quando alguém é traído, as reações diferentes? Vamos colocar o homem, geralmente. Tem homens e homens, né? Então tem homem que quer matar a mulher, tem homem que quer matar o outro, tem homem que quer se matar, tem homem que quer matar todo mundo, a família, tem homem que quer aceitar. Tudo bem, tal, eu te perdoo, volta para mim e tudo mais, aceita e recomeça a história. Veja bem, eu não estou dizendo o que é certo, mas estou relativizando, né? E o que é errado nisso? Mas eu estou falando das diferentes reações quando o nosso amor por alguém ou por algo é atingido. A minha esposa, não vou dizer por muito tempo, porque ainda hoje, ela reclama muito comigo, porque eu não sou uma pessoa romântica. Então eu não sou assim de ficar, nossa amor, como você está linda. Eu olho para ela, eu penso, nossa, como ela está linda. Mas eu só penso que ela está linda. Eu não falo para ela que ela está linda. Então ela quer que eu diga que ela está linda, né? Vocês mulheres gostam. Mas eu não digo. Então esse é um defeito. Eu tomo como defeito. Porque eu penso que ela está linda, eu olho, eu reparo, vejo que ela está linda, mas eu não digo a ela que ela está linda. E às vezes ela faz uma comida, por exemplo, e eu penso, nossa, que comida gostosa, e eu como pra caramba, mas eu não digo que a comida está gostosa.
Aí ela pergunta: amor, a comida está boa? Nossa, amor, está muito gostosa. Mas você não fala que está gostosa, como é que eu vou saber? Eu falo: mas amor, está gostosa, está uma delícia. Eu nunca comi uma comida que você fizesse que fosse ruim. E ela reclama muito porque eu não expresso. Tanto é verdade que esses dias alguém aqui da igreja, né? Eu estava do lado dela, passei a mão no cabelo dela, alguém falou: nossa, pastor, primeira vez que eu vejo você abraçando a sua esposa, assim, fazendo um carinho. Eu falei: caramba, então o negócio está sério. É verdade, então, talvez porque mas eu não sou de expressar muito a questão do amor, mas ela sabe que eu sigo, ela sabe quando ela pergunta, né? Ela fica sabendo, que eu sigo o padrão de amor bíblico de homem para mulher. E qual é o amor bíblico do homem para com a mulher? É comparado a Cristo, que entregou a sua vida por ela. Então, eu não digo a ela, mas obviamente a missão da minha vida é ela. Ela devia estar aqui, né? Essa é uma outra reclamação dela, que ela diz: amor, você nunca me usa como exemplo nas suas ministrações, agora está registrado na internet, vai ficar aí pela eternidade, né? Então a minha missão como marido é vê-la bem. Então às vezes ela quer fazer alguma coisa e eu não quero, o que eu faço? Eu abro mão daquilo que eu quero e vou fazer o que ela quer. Então o controle da televisão é ela que comanda, né? Se ela falar: amor, hoje eu não estou com vontade de comer aqui em casa, estou com vontade de comer um sanduíche, então a gente vai comer sanduíche, ainda que eu tenha vontade de comer sanduíche. Amor, eu quero ir em tal lugar. Semana atrasada nós fomos a Pirinópolis aqui, ela falou: amor, eu queria ir e tal, falou comigo antes, aí eu falei: amor, não vamos não, porque ir e voltar assim num dia só e tal, é complicado, aquela coisa. Eu sou uma pessoa assim que não é muito difícil me desanimar para essas coisas assim. O melhor lugar para mim é a minha casa. Então, se falar: você quer estar em casa ou quer estar na praia? Eu quero estar em casa. Você quer estar em casa ou quer ir para Nova York? Não, eu quero estar em casa. Não, em qualquer circunstância eu prefiro estar em casa. Então, se ela for me seguir, a gente vai ficar sempre em casa. Mas aí eu vou pensar na vontade dela. Então ela diz, aí ela falou: amor, eu falei assim: amor, é o seguinte, só tem um jeito da gente ir para Pirinópolis nesse final de semana passada. Aí ela ficou assim chateada: qual é o jeito, amor? Eu falei: se você quiser ir. Você quer ir? Eu quero. Então tá bom, então confirma lá que a gente vai. Eu não sei porque eu entrei nessa situação, mas nós romantizamos isso, nós romantizamos o amor. E por que é que eu dou esse exemplo? Porque no mundo com o amor eu posso fazer tudo, então eu posso fazer o que eu quiser com o amor. A gente vê por aí essas reportagens, principalmente no Fantástico e tal, aquela coisa do amor, as pessoas se amam, então elas precisam se aceitar do jeito que elas são, porque elas se amam. O amor é aceitar o outro do jeito que ele é. Essa é a primeira característica, a primeira característica. A segunda é que no amor, na definição geral, no amor tudo é lindo. Então o amor torna tudo lindo em uma definição geral. Em uma definição geral do mundo como um todo, não tem nada feio no amor. Então uma pessoa que põe um cabelo diferente, se veste de uma forma diferente, põe um alargador na orelha, um brinco no nariz, ou usa bermuda, saia, calça, boné, não importa o que seja, se torna lindo. Por quê? Porque eu amo aquela pessoa. Então, dizer que algo é feio já se tornou proibido. Alguém um dia surgiu uma situação no trabalho e eu falei: eu acho feio. Mas como assim você acha feio? A pessoa tem que ser, ela é assim porque ela gosta. Eu falei: tudo bem que ela gosta, mas é feio. Não, mas é porque é assim mesmo, e a personalidade, tudo bem, mas é feio. Então, uma camisa rosa com a calça verde, um sapato vermelho é feio, porque é o que a pessoa gosta, mas é feio. E aí nós nos proibimos de achar algo feio. Por quê? Porque eu preciso amar, e para eu amar, segundo o mundo, eu preciso aceitar do jeito que a coisa está. Então, se a minha mulher chegar toda descabelada para mim, toda feia, eu tenho que dizer: nossa, você está linda. Não está feia. Mas é proibido se achar alguma coisa feia, né? Eu não estou dizendo só de aparência, eu estou falando de comportamento. Então, alguém fez alguma coisa, não, tá. Olha, deixa, porque o amor é assim. O amor, eu preciso aceitar. No amor tudo é lindo. Esse é o segundo. E o terceiro é que nós relativizamos tudo no amor.
Esse é uma outra situação que acontece muito no conceito geral. Estou falando de conceitos gerais do mundo, amém? Nós relativizamos. Hoje nós estávamos tendo uma aula aqui e falamos um pouco sobre relativizar as coisas. Então nós nos acostumamos a relativizarmos o comportamento do outro, a aparência do outro, a fala do outro por conta do amor. Então eu sou obrigado a amá-la, então eu tenho que aceitá-la da forma que ela está. Eu tenho que aceitar a situação da forma que ela se apresenta. Por quê? Porque eu a amo. Eu amo a pessoa, então o que ela fizer, eu preciso aceitar. Não, mas é errado. Não, não é errado. É relativo. Não está certo, não posso. Quem sou eu para dizer o que está, é o que a gente mais escuta, né? Quem sou eu para julgar alguma coisa, dizer que está certo ou que está errado? A pessoa acha que está certo, então isso é relativo. Então, nós relativizamos também esse sentimento ou esse estado de espírito chamado amor. Nós o relativizamos e achamos que não existe mais nada certo e errado, somente o que a pessoa quer, o que a pessoa acha que é. Tem uma frase que eu escutei esses dias que dizia: entre o certo e o errado, escolha aquilo que te faz feliz. Entre o certo e o errado, escolha o certo, ainda que o certo não te faça feliz. Alguém acha que Jesus estava feliz lá no Gólgota? Ai Deus, ai Pai, está chegando a hora agora que vão cravar uma coroa de espinhos em mim, minha cabeça vai dobrar de tamanho por conta do veneno, vão me pregar na cruz, vão enfiar uma lança do meu lado aqui, vão me chicotear, me espancar, quando eu estiver quase morrendo, vão me grudar lá e eu vou sangrar até a morte. Jesus, escolheu o que o fazia feliz ou Jesus escolheu o que tinha que ser feito? Mas essas são as 3, pelo menos, características: o pode tudo, tudo é lindo e o relativismo. E são as 3 mentiras que o amor se apresenta. O amor não é isso. Eu diria que o amor é inverso disso. Vamos para o amor bíblico. Versículo 18 aí de Efésios 3. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O amor bíblico começa a se apresentar lá em João capítulo 3, versículo 16. Começa a se apresentar lá, que é o famoso versículo que todos nós conhecemos. João 3,16. Porque Deus, pode falar junto comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sabe de cor, né? Mas o início do amor bíblico está lá, em João 3,16. A definição do amor de Deus para conosco, de Deus para o homem, começa lá em João 3,16. É por isso que o amor bíblico ele não se apresenta com sentimentalismo. O amor de Deus para com o homem não se apresenta como poesia, como gracinha, como alguém entregando um buquê de flores, como Deus entregando uma caixa de chocolate fino para o homem. Porque Deus amou, ou porque Deus ama, ou porque surge no coração de Deus um amor tal, e aí há uma continuidade da ação do amor. Por quê? Porque o amor para Deus não é sentimento, o amor para Deus é verbo, o amor para Deus é ação. O amor para Deus não é sentir, é fazer. Então, o sujeito que ama é o sujeito ativo, porque ele ama, ele faz. Ele não ama e espera receber. Então, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal, que maneira é essa? A maneira que Paulo está dizendo aqui, João fala lá em 3,16, mas Paulo fala aqui em Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento.
João 3 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? A maneira que Paulo está falando. É o amor que excede todo entendimento. Ou seja, nós não podemos pegar uma fita métrica, uma trena, nós não podemos pegar um equipamento, um software desenvolvido para medir a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus, que é o padrão de João 3,16. E por que Deus resolveu amar o mundo de uma maneira tal, de uma maneira que excede todo o entendimento? Aí vem o pós-amor, né? Ou a ação que está ligada diretamente ao amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez alguma coisa. O que Ele fez? Ele entrega o seu Filho unigênito. Ele entrega aquilo que Ele tem de melhor. Ele entrega o Filho que é gerado dele mesmo. Ele entrega o único Filho que Ele tem. É a natureza de Jesus, é uma parte de Deus, é a natureza de Deus, é uma parte dele. Mas Deus resolve entregar a si próprio, entregar o que tem de melhor. O que é melhor para um pai? Entregar a própria vida ou entregar a vida do filho? O que dói menos para um pai? Obviamente é entregar a própria vida. Se você é pai, se você é mãe e alguém te der a opção trágica, ou você se entrega ou entrega seu filho, sua filha, o que você vai dizer? Não, eu me entrego. Porque é menos doloroso para um pai, para uma mãe entregar a si mesmo que entregar um filho. Mas Deus faz aquilo que custava mais. Ele não queria só se entregar, Ele entrega o que Ele tinha de melhor, de mais precioso. Então Deus ama o mundo de tal maneira que Ele resolve entregar o que Ele tem de melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus resolve entregar o seu melhor, pela sua causa e pela minha. Deus resolve entregar o que Ele tem de melhor para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, o padrão bíblico de amor é esse. Deus ama que faz alguma coisa. Deus ama de tal maneira que entrega. Deus ama de tal maneira que dá o seu filho. Deus ama de tal maneira que se doa. Deus ama de tal maneira que entrega o que Ele tem de melhor. João 3,16, o amor de Deus é uma ação. João 3,16, o amor de Deus é verbo, dar. Deus deu o seu filho. É entregar, é se doar, é se negar. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus se entregou e se fez como figura humana e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O amor que estava no coração de Jesus o faz entregar a própria vida por nós. Mas o padrão que nós temos visto e ouvido é que no amor tudo pode, no amor tudo eu faço, no amor tudo eu entrego, no amor tudo eu aceito. Isso é alguma coisa tipo puxar saco ou sei lá, qualquer outra coisa, menos amor. Isso pode ser chamado de qualquer outra coisa. Eu perceber que algo está errado e dizer que está certo, que está bonito porque eu amo, é qualquer outra coisa, menos amor. Ver um relacionamento que não pode dar certo e dizer que está tudo lindo, que está tudo maravilhoso, que você está agindo da forma certa, que você está fazendo da forma correta, isso é qualquer outra coisa, menos amor. Encontrar alguém, um familiar seu, um parente, um irmão da igreja, um pastor, seja lá quem for, e ver e perceber que aquela pessoa está agindo da forma errada, da forma incoerente, fora daquilo que a Bíblia nos orienta, e eu me negar a dizer que está errado, eu estou fazendo qualquer outra coisa, menos amar. Essa imagem do Jesus sentimental, que traz todo mundo para perto, que aceita todo mundo fazendo o que quiser fazer e deixa a pessoa continuar fazendo o que ela quer fazer, porque há uma diferença. Há uma diferença entre Jesus aceitar as pessoas se aproximarem e quando Jesus dispensa a pessoa. Quando Ele aceita é do jeito que está, mas quando Ele dispensa, não peques mais. Quando Jesus diz, venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, então Ele está aceitando a pessoa cansada e oprimida, mas Ele diz o seguinte, venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, mas eu vou aliviar. Por quê? Porque esse fardo aí passa para mim, que esse é pesado, e eu te entrego um leve. Então quem se aproxima de Jesus, se aproxima do jeito que está, mas quem sai da presença do encontro dele, precisa sair diferente. Isso é amor. Quem quer
lê história romântica, vê história romântica do final feliz, assiste a novela da Globo. Quem quer amor de verdade, leia o que a Bíblia nos orienta. Se bem que a novela da Globo não mais, né? Novela da Record deve ser agora. Quem quer ver sexo, vê a novela da Globo. Mas quem quer ver história bonitinha, assiste televisão. Quem quer um amor que precisa estar arraigado e alicerçado, leia o que a Bíblia nos orienta. E o que a Bíblia nos orienta é o comportamento de Jesus quando ele via algo errado. Então nós, conversando aqui hoje de manhã, falando um pouco sobre essa questão nós estamos falando da cruz, né, de cada um levar a sua cruz, estávamos falando sobre isso. E há um sentimentalismo tal nesse Deus ecumênico que aceita tudo de qualquer forma, de qualquer jeito, do jeito que dá, Deus pega. Deus não fica pegando sucata para transformar em nada, não. Deus nos transforma como o oleiro faz com o barro. Então Deus quebra aquele material, desmancha e faz tudo de novo. Deus não faz um remendozinho daqui, um remendo dali. Deus não aceita um 99%. Deus não pega um vaso que só tem um trincadinho, Deus fala, eu vou passar só um barrinho aqui desse cantinho que está trincadinho e ele vai ficar zerado. Não, Deus quebra o vaso, e esse é o exemplo que ele dá ao profeta. O oleiro quebrando o vaso, desmanchando o que ele estava fazendo e recomeçando a fazer. Ele não faz um remendo, ele faz de novo. Ele não quer um vaso 99% bom e 1%, aquele 1% vagabundo, né? Ele não quer. Deus quer o vaso 100% formado nas mãos dele. E aí o que Deus faz com o amor dele? Entrega o seu filho. Versículo 20, Paulo está dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Em outro momento, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, está em algum lugar aqui, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova o seu amor para conosco, nos vendo ainda na lama, nos vendo ainda na pior, nos vendo ainda derrubados, nos vendo ainda destruídos. Mas Deus nos propõe uma vida transformada. E aí está a diferença entre o amor do mundo e o amor de Deus. Porque o amor do mundo é o aceitar do jeito que está. O amor de Deus é eu recebo do jeito que está, eu transformo. E a coisa agora precisa funcionar de outro jeito. Porque Deus provou o seu amor para conosco, tendo Jesus, tendo Cristo. Porque Cristo, diz assim em Romanos, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus não espera que o homem se conserte para morrer por ele. Jesus morre e depois espera o conserto. Jesus morre para nos dar a possibilidade de conserto. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa aqui e eu falei para ele, cara, você está errado, o seu comportamento está errado, você está fugindo do padrão de ministério, você não pode exercer desse jeito. Mas Samuel, eu acho que é assim, que é assado. Tudo bem, escuto tudo que você tem para falar para mim. Beleza, tranquilo. Fala então, me diga o que está pegando. Está acontecendo isso. Eu falei, tudo bem, você está errado. Mas eu acho que isso aqui é o que você acha, mas não é o que a Bíblia acha. Eu vou te mostrar aqui, vamos ver. A Bíblia está dizendo assim, assado. A Bíblia diz que alguém que é ministro, ele precisa ser assim, assado. Ele precisa ter esse comportamento aqui. Que tipo de fruto do Espírito é esse que você está gerando? Se você se comporta dessa forma, se você fala, agride as pessoas com o que fala, se você agride as pessoas com a sua falta de compromisso, com a sua falta de interesse, que tipo de comportamento é esse? E aí qual é a minha ação na condição de pastor para uma pessoa que se comporta assim? Cara, você está afastado do seu ministério, daquilo que você está fazendo.
Porque você não pode fazer assim. Sabe o que é isso? É porque eu amo. Por amá-lo, aí eu faço isso. Você está afastado. Por quê? Porque eu não posso prejudicar um grupo inteiro, eu não posso prejudicar uma fatia da igreja por conta do seu comportamento. Então você precisa mudá-lo, para depois nós conversarmos sobre ministério. Você precisa transformar o seu comportamento, você precisa deixar. Deus sabe o que vai acontecer com você, sabe o que vai acontecer com quem caminha sozinho assina um atestado de óbito próprio. Quem decide caminhar sozinho está assinando o próprio atestado de óbito. E foi isso que eu disse para ele: ou você muda ou você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente, você vai morrer ministerialmente, você vai morrer, ninguém vai olhar para você mais como homem de Deus, vão olhar para você como qualquer outra coisa, menos como homem de Deus. Você vai morrer. E eu estou dizendo isso para você, porque eu amo e você precisa transformar a sua vida. O padrão bíblico de amor é esse. É quando eu vejo alguma coisa que não está dentro das orientações bíblicas, eu disse: você está errado. Às vezes alguém vem falar para mim e diz: Samuel, eu encontrei com fulano de tal, e você acredita que ele falou isso, e a minha pergunta é: o que você respondeu para fulano de tal? Você só, tá, entendo, compreendo do seu lado. Diga: você está errado, porque você fez isso aqui e a Bíblia diz aquilo ali. Você falou isso aqui e a Bíblia diz daquilo ali. Você se comportou de tal forma e a Bíblia diz que você tem que se comportar de outra forma. O padrão bíblico é esse. Quando nós estamos conversando entre nós pastores, por exemplo, nas nossas reuniões, às vezes surge um assunto e alguém fala: olha, eu acho que tem que fazer assim. E a gente tem a liberdade de dizer para o outro: olha, eu acho que o horário é assim, eu acho que a forma do culto tem que ser assim, eu acho que a gente precisa trabalhar na igreja dessa forma assim, eu acho que está errado. E a gente fala: por quê? Porque isso é amor. É como o ferro, né? E é isso que a Bíblia diz. É como o fogo, é como o ferro, é como um embate. É eu dizer para o outro que ele está errado, que ele está se comportando da forma errada, que ele está falando que é errado, que ele está agindo da forma errada. Por quê? Porque amar é se doar. Eu não posso dizer que eu amo a minha igreja se eu não me dou por ela, se eu não dedico meu tempo por ela, se eu não a frequento, se eu não oferto, se eu não me entrego, se eu não participo dos projetos. Eu não posso dizer que eu amo se eu não estou perto dela, se eu não vou suprir as necessidades dela, se eu não a ouço, se eu não converso com ela, se eu não dou atenção a ela, se eu não estiver disposto a entregar a minha vida por ela. Eu não posso dizer que eu a amo se eu não faço nada por ela. A esposa não pode dizer que ama o marido da mesma forma se ela não faz algo por ele, se ela não age por ele. Eu não posso dizer que eu amo o meu trabalho se eu não me dedico ao meu trabalho, se eu não me coloco lá na posição do meu chefe, por exemplo, e vou compreendê-lo. Eu não posso dizer que eu amo o meu trabalho. Eu não posso dizer que eu amo o ministério que Deus me deu se eu não me dedico a ele, se eu não faço nada por ele, se eu não estabeleço propósitos, projetos para ele. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não dedico o meu tempo a Ele, se eu não falo com Ele, se eu não o ouço, se eu não o obedeço, se eu não leio a palavra dEle, se eu não jejuo por Ele, se eu não me sacrifico por Ele, se eu não entrego a minha vida por Ele, se eu não entrego os meus sonhos a Ele. Eu não posso dizer que eu o amo. Por quê? Porque o amor é verbo, não é sentimento. O amor é ação, não é o sentir. Eu tinha um professor de grego fantástico, que ele dizia... E ele era especialista em grego, é um dos poucos que tem no Brasil. E ele dizia: o grego, a linguagem grega para o oriental não é esse amor lindo. Não, quando o grego escrevia, quando se falava em grego de amor, estava falando da ação, do verbo, da prática do amor. Mas nós ocidentais a relativizamos e a transformamos num sentimento bonito, que é como a música do Caetano Veloso, as músicas do Caetano Veloso, né? Onde tudo é lindo e tudo é aceitável, onde tudo é perfeito e tudo é agradável no amor. Não, o amor nem sempre vai ser agradável. Eu nem sempre vou sentir paz no meu coração quando eu estiver falando em amor, porque o amor às vezes vai combater o que está errado. Nós estávamos falando hoje sobre isso de manhã, e tem um livro que eu acho fantástico, que se chama A Outra Face. É um livro muito bom, que mostra algo fantástico, que ele vai mostrando os embates de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei, com o pecado, com os religiosos da época. Jesus não corria de embate, não. A gente tem essa ideia desse Jesus nômade, né? Meio retardado, mas Jesus
não fugia da coisa não, Jesus não fugia das discussões não, Jesus não fugia dos diálogos não, ele só fugia em alguns momentos para não morrer, e é um fugir assim meio entre aspas, não é que ele fugiu, é que ele percebeu que aquela não era a hora, ele também não entrava na discussão de graça, mas quando o princípio de Jesus, do princípio da vinda de Cristo para cá, começava a ser confrontado, Jesus se apresentava e dizia, é assim, assim, assado. Jesus vai, se assenta lá no templo e diz, está acontecendo aqui hoje o que estava estabelecido pelo profeta, que eu me assentaria aqui, quem está sentando aqui é o Filho de Deus, é isso que está acontecendo. Jesus então já falava logo assim. Jesus, quando via as pessoas fazendo algo errado, esse povo aí, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês aí são como sepulcros caiados, vocês por fora têm uma aparência bacana, mas por dentro vocês estão podres. Vocês não façam como os fariseus que ficam andando por aí, levantando as mãos para serem vistos nas esquinas. Mateus capítulo 6, Jesus ensina a orar. Não vai fazer como eles por aí, ficando nas esquinas, levantando mãos santas para serem vistos, para se mostrarem para as pessoas que estão fazendo, que estão orando, ou que quando jejuam, fica com a aparência de que estão com fome, que estão cansados, que estão não sei o que, não faça isso não. Quando você for orar, entre para o seu quarto e em secreto, o seu pai que está em secreto vai te ouvir, e etc e tal. Então Jesus não é esse Jesus sentimental, do olho azul, da barba bem feita e da pele bonita e da cara de bobo, né? Da cara de paisagem, não. O que o profeta diz é que quando olhávamos para ele não havia beleza alguma que chamasse a atenção. Então Jesus, provavelmente, nós estamos falando aqui de um homem comum, não havia nele beleza, havia nele autoridade, não havia nele beleza física, havia nele presença do Espírito. Não havia em Jesus a aparência bonitinha, ecumênica, de Jesus chegar e reunir todo mundo e falar, olha, Deus é amor e vamos todos nós aqui em uma só voz cultuarmos a esse Deus, porque toda religião que fala de Deus é boa. Jesus diz, o caminho, a verdade e a vida sou eu. Não pode ser relativizado. João 14,6. Não pode se relativizar. Disse Jesus, eu sou o caminho, o único. Eu sou a verdade, a única, e eu sou a vida, a única. Filipenses capítulo 2 diz que quando Jesus se entrega, Deus deu a ele um nome que está sobre todo nome, que é sobre a terra, debaixo da terra, para que principados, e etc e tal, para que Jesus tenha autoridade sobre todas as coisas. Em outro momento vai dizer que por ele, por meio dele e para ele, todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a verdade absoluta, é a pedra angular absoluta, é o caminho absoluto, é a vida absoluta, é absoluto. No absoluto não se relativiza. Nós não relativizamos o absoluto. Nós não trazemos que é bonitinho o absoluto é o absoluto. O certo é o certo. Então, entre o certo e o errado, não faça o que te faz feliz. Entre o certo e o errado, faça o certo. Isso é o quê? Isso é amor. Isso é amar a Deus. Isso é amar o seu ministério. Isso é amar a sua obra. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8, para nós encerrarmos, por favor. Romanos capítulo 5, cinco, 6. Eu quero finalizar com esses versículos. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor próprio, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por ser nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. A ação desse amor de Deus, a aplicação do amor de Deus para conosco, nos trouxe a possibilidade de reconciliação com Ele. Nos trouxe a possibilidade de termos um relacionamento com Ele. A ação de Deus, que é o resultado do seu amor, ou o amor que é o resultado da ação, eu diria, nos traz a possibilidade de reconciliação, é isso que Paulo está dizendo. E ele diz: se Cristo teve a capacidade de morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, quanto mais agora, como reconciliados? Quanto mais agora? Então, meus irmãos, que nós deixemos de relativizar aquilo que não pode ser relativizado. O amor é ação, é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é o seguinte: ou tem ou não tem. Eu não posso ter um pouco de relacionamento com Deus. É impossível o marido ter um pouco de relacionamento com a esposa ter um pouco de relacionamento com o marido, ou se tem ou se não tem. É impossível eu dizer que eu quero me entregar a Deus sem fazer nada por Ele, ou eu me entrego e eu mergulho na presença e na vontade dEle, ou eu não faço isso, ou eu nem digo. O amor de Deus para conosco e o exemplo que Ele deixa de amor para a nossa vida não é o sentimentozinho de que está tudo bem, está tudo certo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, não. O exemplo de amor que Deus deixa conosco é o amor de um pai que entrega aquilo que ele tem de melhor, que é o seu filho. É o amor de alguém que entrega a sua própria vida por uma causa. É abrir mão da sua vontade, é abrir mão do seu ego, é abrir mão do seu querer, é às vezes abrir mão dos seus próprios projetos pelo projeto do outro, é abrir mão da sua própria vontade pela vontade do outro, é abrir mão do seu próprio sonho por conta do sonho do outro ou do sonho de Deus, é catapultar as pessoas, é catapultar os irmãos, é servir como uma ferramenta disponível na mão de Deus, é servir como alguém que está disponível e aberto a receber de Deus as suas próximas orientações. Alguém disse que a igreja ela deve se parecer muito mais com um exército que com um hospital, porque o hospital ele está o tempo todo recebendo pessoas doentes, e algumas pessoas vão morrer ali, e a gente vai se acostumando a essa ideia de que alguém está doente e ele precisa ser diariamente curado, diariamente tratado, curado e etc. Não. A igreja deveria se parecer muito mais com o exército, onde ela recebe um soldado, o forma, o treina e o envia para que a batalha seja vencida. E é assim que Jesus apresenta a igreja, porque ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa o quê? Quem avança aí é a igreja, não o inferno. Então, nós precisamos deixar o relativismo, o sentimentalismo, os nananismos e nos comportarmos como instrumentos nas mãos daquele que quer transformar a vida dos outros através da nossa vida. Se nós estamos doentes, chegou a hora de nós nos curarmos. E para se curar precisa ser internado, às vezes precisa tomar remédio, às vezes precisa tomar injeção, às vezes precisa ficar de quarentena, às vezes, mas há um objetivo. O objetivo é a cura. E Deus quer nos transformar em uma igreja curada, para que nós possamos alcançar outras pessoas. Então que nós nos posicionemos como igreja, como um exército de Cristo, para que vidas sejam transformadas. Através de quem? Através da minha e da sua vida.
através do meu bolso e do seu, através dos meus talentos e dos seus talentos, através do meu tempo e do seu tempo, através do nosso carro, através do nosso salário, através dos nossos filhos, através do nosso tempo, através da nossa vontade, através dos nossos projetos, através dos nossos propósitos. Deus quer usar aquilo que temos, mas Deus quer que entreguemos a Ele tudo. Deus quer que nós deixemos na mão dEle o que temos. Há uma possibilidade de reconciliação? Há, e essa possibilidade foi aberta quando Deus resolveu entregar Jesus para morrer pela minha e pela sua vida. Só isso seria mais que o suficiente para nós o servirmos pelo resto da nossa vida, porque nós já era para termos perdido a nossa vida há muito tempo, mas Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos alcançou lá onde nós estávamos, na lama, na destruição, no caos, no buraco, e Deus foi lá e nos resgatou lá. E a Bíblia diz que nós éramos ainda pecadores e Deus nos olhou e foi lá. Como o oleiro refaz um vaso, ele vai lá e coloca a mão dele no vaso. Ele não utiliza só da máquina, ele utiliza da própria mão. Ele suja a própria mão, ele suja a própria roupa com a sujeira do material. E Deus fez isso conosco, Ele foi lá e colocou a mão em nós. E Deus nos transformou, nos resgatando lá do fundo do poço e nos trouxe das trevas, a Bíblia diz, para a sua maravilhosa luz. Mas quem é trazido para a sua maravilhosa luz precisa servir de ferramenta na mão de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas para a maravilhosa luz de Deus. E eu queria finalizar com um exemplo de um professor que eu tinha, pastor Davi Rodrigues, que nos contou um exemplo fantástico de vida e de algo que aconteceu com ele uma vez. Ele estava em casa de madrugada e recebeu um telefonema de uma pessoa desesperada, que descobriu que tinha uma pessoa que era da igreja há pouco tempo, uma mulher que estava se prostituindo em um lugar. E falou: pastor, ela foi vista lá e fulano ligou para ciclano, me desculpa estar te ligando de madrugada, mas essa pessoa está lá, ela está em uma casa de prostituição, a fulana de tal. E ele se levantou, colocou a roupa dele, falou para a mulher dele: eu vou ali resolver um negócio. E a mulher dele: mas agora, essa hora? Ele falou: não, eu tenho que resolver e resolver agora. E ele disse que ele se levantou, trocou de roupa, entrou no carro dele e foi no local onde disseram. Chegou lá no lugar, subiu, entrou, deu de cara com a mulher. E a mulher, acho que se assustou por 2 motivos, né? Não sabia o que ele estava fazendo lá, e acho que por imaginar o que poderia estar fazendo lá, né? O senhor, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? E ele disse que estava do lado de cá, de um balcão de alguma coisa. Ele falou: eu estou aqui porque eu sou o seu pastor, você é minha ovelha, e eu vim aqui buscar você, porque o seu lugar não é aqui, e você sabe disso. E a mulher falou: mas pastor, o senhor veio até aqui, eu vim aqui para buscar você e eu vou levar você. Aquela mulher pegou as coisas dela, ele a levou. Tempos antes ou depois, eu não sei, ele estava passando em uma estrada por aí, tinha um morador embaixo de um viaduto, um mendigo mesmo, embaixo de um viaduto. E ele chegou lá e viu esse mendigo e se compadeceu e quis orar pelo homem, e ele deixou e começou a cuidar daquele homem e falou: seu lugar não é aqui, eu vou te levar. E aí ele pegou esse homem, levou, tratou, cuidou e etc. Deu condições para o homem. Resultado: esse homem que ele tirou debaixo da ponte se casou com a mulher que ele tirou do prostíbulo. E hoje eles são pastores em uma cidade aí de Minas Gerais. Sabe o que é isso? A cruz, que representa o amor de Deus na sua altura, na sua largura, no seu comprimento e na sua profundidade, que seria, eu diria, o alcance dela. Eu diria que a sombra da cruz representa a profundidade da cruz. Isso é ter o amor de Deus brotando no coração de alguém. Hoje, essas 2 pessoas não continuam lá: eu preciso ser curada porque eu fui abusado, eu preciso ser curado porque eu passei fome, eu preciso ser curado. Não. Hoje eles são o esparadrapo de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Eles são o band-aid.
eles são a água oxigenada, eles são a linha para dar ponto, eles são os enfermeiros, eles são os auxiliares de Deus para que outras vidas sejam transformadas. Deus quer tirar a minha e a sua vida da posição de vítima e quer nos colocar como ação nas mãos dele, como instrumentos, como veículos nas mãos dele. Outro momento, o pastor Vilarindo, vocês devem conhecer, que faleceu ano passado, contou que ele estava passando de carro, viajando, e ele viu um andarilho, o camarada andando, e ele falou assim: para o carro. E pararam o carro, ele desceu e começou a orar por aquele homem, expulsou os demônios daquele homem, salvou aquele homem, colocou o homem do carro e levou o cara. E aquela vida foi transformada. Sabe o que é isso? Isso é amor. O que eu assisto na novela é continho de conversa fiada, de papo furado, de coisa de adolescente, coisa de criança, blá 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 infantil. Esse amorzinho que estão dizendo por aí. Amor é onde eu saio da minha zona de conforto e eu vou lá para confortar o outro. Amor é quando eu saio aqui, eu pego aquilo que eu tenho e eu falo: eu vou deixar de usar isso comigo mesmo, porque eu preciso usar isso com o outro. Eu preciso deixar o meu próprio conforto para eu confortar a vida da outra pessoa. Eu queria estar na minha casa agora, mas eu não vou estar, eu vou estar lá, porque o amor de Deus vai alcançar aquela vida. Deus vai usar o amor dele para alcançar pessoas através de quem? Diga para mim. Através de mim. Deus vai usar o amor dele para alcançar as pessoas através de quem? É através de você, através de mim. Quem é a ferramenta de Deus aqui na terra? A pedra, o cavalo, o jumento, a galinha. A ferramenta de Deus aqui na terra sou eu, a ferramenta de Deus aqui na terra é você. Deus vai usar quem para alcançar a vida das pessoas? Deus vai usar você. Quem aqui já assistiu o filme A Lista de Schindler? Schindler foi o homem que ajudou a salvar pessoas do nazismo, porque ele tinha uns métodos, ele chamava essas pessoas para trabalharem com ele e tal, então ele conseguia salvar, e ele tentava salvar o número maior de pessoas possível da morte. E aí, para quem assistiu o filme, mostra no final, não sei se vocês viram, no finalzinho, ele olha a lista, e eu acho assim, meio que impossível não se emocionar, né, com esse final de filme. Se você não assistiu, fantástico. E ele olha, e ele vai olhando a lista, que é a lista que ele fez, porque é aquelas pessoas que foram salvas, só que ele gastava dinheiro. E ele começou a ler aquilo e ele dizia: meu Deus, eu estou aqui com... E ele pegou assim, acho que um broche, ele falou: olha só, eu estou com isso aqui. Se eu tivesse vendido, eu teria salvado mais 2 pessoas, eram mais 2 pessoas que eu teria salvado. Aí ele tira um anel, se eu não me engano, um relógio, ele: olha só, se eu tivesse vendido esse anel aqui, eu tinha salvado mais uma pessoa, era para ter mais uma pessoa na minha lista. Meu Deus, esse relógio aqui, se eu tivesse vendido o meu relógio, eu teria colocado mais uma pessoa na lista. Esse pastor que eu disse, pastor Davi Rodrigues, ele dizia que amar o pecador é você sair na rua e olhar para as pessoas e ter vontade de segurá-las pelo colarinho e dizer: pelo amor de Deus, não vá para o inferno. A ação bíblica do amor é você pegar alguém e dizer: você está errado, você vai para o inferno, você vai se perder, por favor, não faça isso. Transforme, mude a sua vida, dê uma chance para Deus transformar a sua vida. Por favor, não vá para o inferno. É eu falar isso para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu vizinho: não faça isso, o que você está fazendo é errado, e esse caminho vai dizer, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, você vai morrer, pelo amor de Deus, não morra. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos fossem salvos, que todos sejam salvos, essa é a vontade dele. Eu vou repetir a pergunta: Deus vai usar quem para alcançar essas pessoas? Diga alto: eu. Deus vai usar quem, meus irmãos, para alcançar essas pessoas? Deus vai usar você. Deus vai usar a mim. Deus quer usar você. E se você está aqui e ainda não se sente na condição de ser usado, eu quero dizer que o amor de Deus está disponível para ser alcançado e para alcançar você.
Deus está aqui para alcançar o seu coração, a sua mente, a sua vida e transformar o seu comportamento. Evangelho, meus irmãos, é isso aí. Evangelho não é dinheiro, evangelho não é sucesso, evangelho não é palanque, evangelho não é palco, evangelho não é posição social. Evangelho é o que está resumido em João 3,16, que Deus entregou o Filho dele para morrer por mim e por você. Se você ouvir qualquer mensagem que seja diferente disso, dizendo que é evangelho, é mentira, é engano, é fato mentiroso, o evangelho é o amor de Deus penetrando aí no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua família, para transformar o seu comportamento. É isso que Deus quer fazer. Deus quer mudar o nosso comportamento, Deus quer moldar o nosso caráter, Ele quer fazer isso todos os dias, Deus quer nos salvar.